Quais as 4 atitudes que o líder precisa tomar para conseguir bons resultados na gestão da equipe? A consultora de empresas e coach Soraya Gervásio vai dar dicas sobre este tema. Soraya também é pedagoga, mestre em engenharia de produção e doutoranda em administração. E se você quiser participar aqui, aproveitando a presença da Soraya aqui no programa, faça perguntas, fique à vontade. Use o nosso e-mail ou o telefone. O e-mail é tv@mesadenegocios.com.br e o telefone 3469-2531. Soraya, eu sei que o papel do líder é imenso. Você conseguiu selecionar somente 4 características que eu imagino que sejam fundamentais. Sem elas, nada feito, não é isso? Isso, a gente fez um trabalho de pesquisa, tanto na parte de estudos científicos quanto da prática. E a gente observa a empatia, delegação, comunicação e afiliação. Você julgou as 4, agora vamos falar de cada uma picadinha. A empatia aconteceu até um caso interessante hoje à tarde. Tinha uma noiva muito triste. Ela e o noivo marcaram um casamento há 7 anos. O noivo mudou de emprego, não tem direito a férias. E o diretor da empresa foi incisivo. Você só pode sair os 3 dias após o seu casamento. E ele está muito dedicado, é muito comprometido, mas ficou triste. A empatia é a gente se colocar no lugar do outro. E muito se espera de comprometimento. Você está falando aí a posição do liderado em relação ao líder desse noivo aí, né? O líder espera comprometimento. Mas num momento tão especial e marcante, 7 anos de namoro, com uma data de casamento que já tinha sido informada na admissão, por que não entender esse pedido de 5 dias úteis? Faltou sensibilidade, você acha? Faltou. É colocar-se no lugar do outro. A empatia não é necessariamente concordar com tudo que o outro te pede. Mas é muito importante que a gente respeite as palavras e os sentimentos de quem está pedindo alguma coisa. Às vezes os pedidos são silenciosos. Tem um funcionário que está numa área de atendimento muito estressado. Cabe ao líder, que é legítimo, olhar para ele e falar: está indo muito bem. Oferece um copo d'água. São detalhes muito simples. É aquela pessoa que representa você no mercado. Então, muito carinho, muito cuidado. Empatia é isso, colocar-se no lugar do outro, respeitando palavras e sentimentos, mesmo que você tenha que dizer um não. Comunicação não é necessariamente ser um palestrante, né? É ter uma sensibilidade, de novo, usando a mesma palavra, mas saber usar as palavras, é isso? O Drauzio Varela, ele fez uma pesquisa no ex-Carandiru que foi bem marcante. Os líderes mais fortes eram aqueles que mais ouviam do que falavam. E aí a gente confirma uma tese do seguinte: comunicar não é falar, é fazer-se entendido. E para a gente se fazer entendido, a gente tem que entender primeiro o que o outro quer, como é que ele pensa. Então, tem gente que dá uma baita aula de matemática financeira para quem está querendo saber só 2 mais 2. Então, exatamente o que o outro está querendo ouvir, como é que ele vai decodificar aquela informação. Comunicação, enfim, é fazer-se entendido. Vamos, então, para o 3º ponto. Vamos esmiuçá-lo um pouco mais. Delegação. Delegação tem sido muito complicado porque, como as pessoas estão precisando ser multiespecialistas, às vezes elas pegam alguns cargos que elas não têm a competência devida e vão ter que delegar. E acabam delegando não atribuições, e sim dúvidas e dívidas. Então, o primeiro princípio da delegação é: conheça o que você vai delegar para a sua equipe. Segundo ponto: conheça a sua equipe para que você possa fazer as atribuições de acordo com a competência e a limitação de cada um. Confirme se as pessoas estão entendendo o que precisa ser feito. Verifica se eles têm competência para gradualmente ir recebendo autonomia e fique à disposição. Teve um cliente muito interessante que a gente teve há um tempo, ele era muito simpático, de repente deixou um bigodão preto, cresceu um cabelão e tal, ficou com uma cara muito de mal. E eu perguntei para ele, assim, resumindo a história: o que está acontecendo? Ele falou: Soraya, hoje pela primeira vez eu estou numa área que eu não entendo nada. E aí o que eu faço? Cara de mal, porque as pessoas ficam com medo de me perguntar. Então, o líder que faz cara de mal, na verdade, pode estar passando uma imagem de que eu não entendo as coisas. Porque delegar não é empurrar, soltar a atividade. É dar apoio às pessoas, sem tirar delas a responsabilidade. Ok. O 4º ponto, nós vamos esmiuçá-lo um pouquinho mais no próximo bloco. Continue acompanhando e não se esqueça que a Soraya vai continuar conosco mais um pouco e vai responder perguntas que já chegaram por e-mail
Ele também poderá responder a sua por e-mail ou pelo telefone. Basta você entrar em contato conosco, ok? Bom, e agora nós vamos continuar com a consultora e coach Soraya Gervasi aqui no estúdio, que vai responder perguntas que já chegaram para nós por e-mail. Mas antes nós vamos só complementar os 4 pontos que nós falamos sobre gestão de pessoas, que são aquelas 4 características obrigatórias para que o líder seja bem-sucedido. Então, a Soraya já falou da empatia, da delegação, da comunicação e agora vai falar do 4º ponto. Qual é, Soraya? A filiação. Tem muitos líderes que pensam que precisam ser amiguinhos, muito íntimos da sua equipe para criar o comprometimento. E o que as pessoas mais admiram são líderes, ou seja, aquele que eu posso seguir, aquele que eu posso mirar nele e pegar uma série de comportamentos e condutas que sejam admiráveis. E você acha que não tem necessidade desse envolvimento pessoal mais Não se deve, porque onde tem muita intimidade, quebra-se o encanto da admiração no caso profissional. Então, se eu chego falando mal do marido, se eu chego falando mal da empregada, se eu me mostro como uma pessoa muito da rotina, uma pessoa muito convencional, aquele trato de alguém que merece ser seguido, merece ser orientado, ele se quebra um pouco. É claro que os líderes são de carne e osso, têm vida normal, necessidades como qualquer pessoa, mas no ambiente tem que ter um certo distanciamento. Então, a gente recomenda o seguinte: as pessoas querem ter referências de conduta. Então, ao contar algum caso pessoal seu, cuidado para você não se desnudar muito da sua humanidade, da sua humildade, do seu lado doméstico. Uma pequena distância é bom, então. Uma pessoa rapidamente perguntou para mim assim, olha, eu sou dono de uma construtora, um pedreiro me convidou para ir na festa de casamento dele, eu gosto muito dele. Você acha que eu vou com calça jeans e uma blusa? Aí eu falei, não. Ele te convidou porque ele gosta de você e você é uma figura admirável para ele. Vá de então, terno. vá de terno, lindo e maravilhoso. Ok, boa dica essa. Vamos então para uma pergunta aqui de um telespectador que eu não vou identificar. Pela natureza da intimidade da pergunta, pode atrapalhar aí alguma coisa na vida dele. Ele diz o seguinte, Soraya, ele quer saber como é que ele pode ser líder da própria esposa, que também é sócia, mais nova que ele, tem um temperamento forte e ele está notando alguns erros administrativos e de convivência nela. Sinceramente, eu não recomendo casais trabalharem juntos, especialmente em sociedade. Ele não vai dar conta de ser líder dela, por princípio, porque se ele for líder dela, ela deixou de ser esposa. Então, tem algumas pessoas que eu fico brincando, levam trabalho para casa e namoram com os do trabalho. É importante separar os papéis. O que é trabalho, o que é casamento. E numa relação conjugal, tem que haver... Tem papéis diferentes, mas é uma liderança respeitosa entre os dois. Então, levar esse equilíbrio conjugal para dentro do ambiente de trabalho é complicado. Porque se ele é o proprietário da empresa e ela é uma sócia minoritária, ela deve respeito a ele. Mas sendo esposa fica complicado. É aquele avanço indevido, né? É muito complicado. Olha só. Tecnicamente não recomendamos. Ok, bom. Mas e no caso dele que já é casado... Você recomendaria o quê? Que a ele esposa saísse da sociedade? Que, se possível, ele terceirize algum processo da empresa dele, Entendi. Passe para ela, eles vão continuar trabalhando juntos, mas com mais independência de gestão. Pense nisso, hein? Quem sabe pode ser a saída, até para o casamento ficar mais bacana, né? Sim. Olha só, uma outra pergunta aqui, essa é do Lourenço. Ele quer saber o seguinte... Como diferenciar, no caso de subordinados, o lado profissional do pessoal, porque acabamos misturando o lado da amizade com o profissional por causa da proximidade e da vivência com os funcionários. Seja mais social, não tão íntimo. Então, tá fazendo calor? Comenta que tá fazendo calor, mas não tira o sapato por causa disso, entendeu? Tá com algum problema familiar? Não precisa citar os nomes dos parentes, cita de uma forma mais geral, porque senão um parente chega lá, fulano me falou mesmo que tá tendo um problema com você, foi lá no almoço de domingo. Então, no ambiente de trabalho é onde a gente fica mais tempo. É bom que a gente ali tenha uma relação de trabalho. Mas, como disse o nosso governador, que é muito bom de relacionamento, amigos de trabalho são diferentes do amigo da vida pessoal, amigos da vida pessoal. Então é bom a gente aprender isso. São poucos os amigos do trabalho que a gente leva para casa, pouquíssimos, ou que conhecem a nossa casa. Ok.